já viu as outras aulas e tal, a gente vai voltar um pouco mais para lá, para a parte de função do primeiro grau e do segundo, com exercícios. Então, eu vou resolver alguns exercícios com vocês e daí a gente vai conversando e qualquer dúvida pode pedir para eu parar e recomeçar. Eu vou compartilhar a tela aqui rapidinho para a gente começar a fazer os exercícios. E outra coisa, eu queria deixar um recadinho com vocês, que as inscrições da Unesp ainda estão abertas, então se vocês não se inscreveram ainda, se inscrevam, porque é bastante importante a gente participar e pelo menos fazer o vestibular da universidade, tipo, para treino mesmo, ou vai que passa, né? Porque a Unesp é uma das melhores universidades do Brasil, então, não sendo nem um pouco clubista, mas seria legal vocês fazerem o vestibular. Não é um vestibular que vai ser difícil agora, tipo, não é difícil ao decorrer dos tempos, e não vai ser difícil esse ano, então acho que seria legal ter essa chance de fazer esse vestibular, certo? Então, qualquer dúvida também, falem comigo, que é bem legal. Ju, tem um pessoal novo, tá? Não sei se você está ciente, tem um pessoal novo para essa leva de revisões, tem um pessoal aí de todo o Brasil. Tem a Gabi, que é de Goiás, que eu lembro, tem o Luizão de São Paulo, de Sampa mesmo. Aí tem um pessoal novo, não estou vendo aqui mais a Tati, né? Mas tem um pessoal de todo o Brasil. Se quiser dar uma palhinha com eles. Só para apresentar. Legal, só me apresentar mesmo, só para me apresentar. Eu sou a Juliana, fiz o cursinho desde 2017 e agora eu faço engenharia civil na Unesp, passei ano passado, 2019, e estamos aí agora trazendo um pouco do que eu aprendi para vocês, e é isso, acho que não tem muito o que dizer, mas se vocês estiverem no grupo do cursinho e tiverem alguma dúvida, eu tô lá também. Depois do final da aula eu mando uma mensagem para vocês verem. E aí qualquer coisa pode me chamar a qualquer momento que eu respondo, certo? Vamos começar aqui. Eu vou parar um pouco o vídeo aqui, porque às vezes trava, então é melhor. Bom, eu vou começar com uma questão aqui da UFPI, da Universidade Federal do Piauí, que é sobre função do primeiro grau. Eu vou começar com algumas questões do primeiro grau e, se der tempo, a gente faz umas do segundo grau também. Então, aqui eu tenho essa primeira questão, que fala que a função variável de variável real, definida por f de x igual a 3 menos 2a vezes x mais 2, é crescente quando? Então, antes de começar a resolução, eu vou dar uma palhinha, relembrar algumas coisas sobre a função do primeiro grau. Quando a gente sabe que ela é crescente e quando ela é decrescente. Então, deixa eu só voltar aqui para a gente poder lembrar. Ver se eu consigo abrir. Só para ficar mais claro para resolver os exercícios. Então, aqui eu tenho a equação do primeiro grau, bonitinha, certo? Da outra aula que eu tinha dado, no comecinho do ano. E eu vou para a parte da função, que vai falar um pouco para a gente o que acontece. Ó, aqui eu tenho a função do primeiro grau, o formato dela, como ela vem para a gente, como ela aparece sempre. Então, eu tenho um formato ax mais b. E aí eu tenho essas 3 partes aqui que eu estou falando sobre cada uma dessas constantes variável aqui. Então, o A aqui, ele é representado pela constante que traz o coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? O coeficiente angular vai ser a inclinação da minha reta, certo? Quando eu estou no gráfico. Então, esse vai ser o nosso coeficiente angular. O x vai ser a variável, ela vai variar conforme a função vai crescendo ou decrescendo, tanto faz. E o b é uma constante real. Então, ele vai estar aqui para incrementar e ele vai dizer onde que cruza o eixo y, certo? Só para relembrar um pouco e a gente não ficar muito perdido aqui para resolver os exercícios. Aqui, essa parte importante que eu queria mostrar para vocês. O a, ele é meu coeficiente angular, beleza. Mas ele também me diz mais coisas. Ele me diz se a reta vai ser crescente ou se ela vai ser decrescente. Então, quando ele for maior que 0, ela vai ser crescente. E quando ele for menor que 0, vai ser decrescente. Como que isso vai acontecer? Por exemplo, aqui,
nessa função, sei lá, se aqui fosse 2 e aqui, sei lá, pode ser qualquer número. Então, essa função, ela está com maior que zero, está positivo, digamos assim. O número que está aqui na frente do x, ele vai ser positivo, então ele vai indicar que a minha função vai ser crescente. Então, ela vai começar de um número pequeno para um número muito grande, até onde eu queira. E se ela for menor, tipo, por exemplo, for menos 2 aqui, então ela vai começar de um número grande e vai para um número muito pequeno. E assim vai, certo? Então, quando ela for crescente, o meu A é positivo, e quando ela for decrescente, o meu A é negativo. Mas a gente diz maior que zero e menor que zero para ficar mais claro, certo? Então, dando essa palhinha aqui, a gente volta para o exercício e vê de novo aqui. O A sempre vai ser o que vai estar acompanhando o X, certo? Deixa eu até pegar uma coisa aqui. Aqui, a função, ela é essa daqui, certo? Então, f de x igual a 3 menos 2a vezes x mais 2, esse pontinho aí de vezes. Então, o que está acompanhando o x aqui é esse númerozinho aqui, certo? Todo esse elemento é o que está acompanhando o x. Então, ele vai ser o nosso a, digamos assim, o nosso coeficiente angular da reta. Então, para resolver essa questão, eu vou lembrar quando que ele vai ter que ser crescente. Quando que é para ser crescente? Então, vou até dar espaço aqui. Para que seja crescente, esse elemento aqui, vou copiar. Tem que ser maior que zero, certo? Foi o que a gente acabou de ver ali na revisão. Então, esse A, para que ela seja crescente, tem que ser maior que zero, certo? Então, todo esse elemento tem que ser maior que zero. Então, vou deixar aqui, peraí. Assim. Certo? E agora ele pergunta, esse Azinho aqui, ele está perguntando como que ele está vendo como que esse A vai se comportar. Ó. Esse A vai ser maior que zero? Esse A vai ser menor que 3 meios? Esse A da questão, eu estou dizendo. Então, ele vai ser igual a 3 meios? Ele vai ser maior que 3 meios? E ele vai ser menor que 3? Aí a gente vai cair numa inequação do primeiro grau. Aqui a gente tem uma inequação. Então, por essa inequação, a gente vai resolver. Deixa eu fazer assim para ficar mais fácil de fazer. Então, por essa inequação, o que a gente pode fazer? A gente pode mudar como se a gente estivesse subtraindo 3 dos dois lados. Eu vou fazer aqui só para a gente poder visualizar a maneira como a gente vai resolver. Porque mesmo assim, fica a ideia da balança, certo? Se eu faço uma coisa de um lado, o que eu adicionei aqui foram esses, eu subtraí 3 aqui, certo? Para eu poder tirar esse 3 aqui daqui, certo? Então, é o que eu estou fazendo para conseguir a resolução. Então, se eu peguei como uma balança e joguei valores de um lado e do outro, eu não alterei a minha equação ou inequação. Que aqui, no caso, é uma inequação, certo? Então, não alterei o resultado dela e nem o formato. Então, aqui eu vou manter, certo? Se eu subtraio menos 3 e tenho 3, vai dar 0. Então, todo esse elemento aqui eu posso retirar daqui. Aqui, 0 menos 3, o 0 ele não vai fazer diferença aqui, então eu vou tirar ele daqui. Certo? É isso que acontece essencialmente quando eu tenho alguma equação ou inequação para resolvê-la. Então, continuando, eu tenho menos 2 e tenho o menos 3 do outro lado. O menos 2 ele está acompanhando o A. O que eu quero? Eu quero isolar o A. Então, eu vou isolar o A. Como? Dividindo 2 vezes aqui por menos 2 dos dois lados, para eu poder eliminar esse menos 2 aqui e ter a minha equação feita, certo?
Só que o que acontece? Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou ter que mudar o meu sinal de lado. Por quê? Porque é uma inequação. E quando esse número estiver para cá, aqui vai estar maior que o A. E como a inequação, depois é legal a gente revisar depois a parte de inequação, para poder, porque tem essas mudanças no sinal. Que quando ele está negativo aqui, e eu vou passar para cá, ele vai ter que trocar o sinal aqui, certo? Para poder ficar o sinal, para ficar positivo aqui. Então, o que vai acontecer? Que vai ficar assim. Troquei o sinal. E aí, como eu vou... Deixa eu passar a canetinha aqui, só para a gente poder lembrar. Aqui, como eu vou dividir por menos 2 aqui, vou colocar assim, só para a gente depois apagar. E dividir por menos 2 aqui. Quando eu tiver aqui... Por que eu mudei o sinal? Porque aqui eu tenho dois números negativos, certo? Negativo dividido por negativo. Aqui vai dar um número positivo, então eu posso simplesmente deixar só sem esse sinal aqui. Então eu mudo esse sinal, o lado do sinal, tá vendo? Daqui, para poder deixar esse número de forma positiva. Então, é o que eu vou fazer aqui. Okay. Certo? Então é basicamente isso, é só lembrar. Nessa primeira questão, o foco aqui é lembrar da função afim ou da função de primeiro grau, como que esses coeficientes aqui, eles se comportam. Então, o que eles estão me dizendo, certo? Então, se eu tiver o meu A aqui maior ou menor que zero, vai me dar uma equação, uma função crescente ou decrescente. E esse número aqui de B, eu vou ter aonde ele vai cortar o eixo Y, quando eu tiver uma função, um gráfico. Então, é interessante lembrar desses pontos, porque ajudou muito, e sempre que cai numa questão, assim, esses conceitos, sempre vem, assim, acompanhado desses detalhezinhos que tem na função, ou sobre o coeficiente, ou sobre o ponto de máximo e mínimo, dependendo se for da função do segundo grau. Então, essa resposta aqui, letra B. Certo? Acho que esse não ficou muita dúvida. Se tiver alguma dúvida, mandem. Podem falar também no áudio se precisar. Pode me interrompendo sem problemas. Ou mandar no chat também, que aí a gente vai resolver. Continuando aqui, eu vou continuar em sequência aqui. Então, tem a 2 aqui, que é da Faculdade de Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas, que fala assim: o gráfico da função f de x igual a mx mais n passa pelos pontos menos 1 e 3 e 2 e 7. O valor de m é... Então, ele quer saber o valor de m. O valor de m é esse daqui, que é o meu coeficiente angular. E ele me deu 2 pontos. E aí eu tenho 2 pontos e tenho uma função que eu não sei como que é. Ela está só com letras. Não faço ideia de como se comporta essa função. Então, uma coisa interessante também para lembrar sobre a função do primeiro grau é o coeficiente angular. Não sei se tem o gráfico aqui para eu poder mostrar pelo gráfico, fica mais fácil de visualizar. Acho que não. Eu não coloquei o gráfico aqui. Mas acho que tem uma questão que está com o gráfico. Eu vou só usar o gráfico para mostrar para vocês uma coisa que acho que com certeza vocês viram muito em física. Vocês devem estar cansados de ver isso, então vai ser interessante. Porque em física, no começo, a gente vê bastante. Deixa eu só... Aqui. Ó, olha esse gráfico, essa questão a gente não vai fazer agora. Só olhar para essa reta aqui, essa reta que está aqui, em pontinhos pretos. Então, olhando para essa reta, o que é o coeficiente angular? Interessante lembrar disso. Porque o coeficiente angular, ele vai dizer a inclinação da minha reta. Mas como que eu encontro ele?
Na física, eu acho que a gente, se vocês já viram ou não, mas o coeficiente angular ele se dá pela diferença aqui. Como assim? Se eu fizer uma reta aqui, ó, encostando no eixo X, e puxar uma reta aqui, encostando aqui, eu vou ter um triângulo retângulo, certo? Vamos pensar por aqui. Vou começar por esse raciocínio. Então, eu tenho esse triângulo retângulo, se eu quero saber o coeficiente angular, o que é esse ângulo aqui? Eu tenho, digamos que eu tenho um ângulo aqui, ó. Quando eu quero saber o coeficiente angular, eu tenho a tangente desse ângulo. O que é a tangente? A gente vai integrar um monte, agora a gente vai juntar tudo a parte da matemática aqui. Trazer um pouquinho de geometria também, para a gente poder entender essa parte. Então, o que é a tangente desse ângulo? A tangente não é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, lembra da coca lá? Que do seno, cosseno e tangente. Então, seno, corri, caí, quebrei a coca. Então, aqui a tangente é a minha coca, certo? Então, o cateto oposto, o que é o cateto oposto? Tem aqui, ó. É esse carinha aqui. Então, e o adjacente é o que está ao ladinho aqui, bonitinho. Então, vamos pensar por esse lado. Então, se eu tenho aqui o cateto oposto, olhando para as unidades do gráfico, vou usar as unidades do gráfico aqui para a gente poder entender. Então, a minha tangente vai ser o meu cateto oposto, que pelas unidades do gráfico aqui é 8. E o adjacente é 4. Quanto que vai ser meu coeficiente angular aqui? 8 dividido por 4 dá 2. Certo. Então, cheguei onde eu queria chegar, mais ou menos. Vou explicar para vocês por quê. Porque esse meu cateto oposto, digamos assim, é a diferença no eixo Y, não é? Porque eu estou fazendo 8 menos 0. Então, meu ponto no eixo Y que está cortando aqui, esse ponto aqui, menos o ponto que está encostando aqui, ou o ponto que eu tenho, que foi dado. Então, seria o meu Y final menos o Y inicial, ou igual a gente faz na física, tempo, espaço inicial, final menos espaço final, menos espaço inicial, desculpa. Então, dessa forma que eu vou conseguir encontrar o meu coeficiente angular. Então, vou fazer isso dividido por o 4, que é o ponto do x, menos o inicial aqui, que é 0 também, que ele começou da origem aqui. Se eu tivesse começado aqui no meio, eu ia fazer o final menos o inicial, mesma coisa, não ia fazer diferença. Então, isso vai dar isso, certo? Pensando nisso, vamos voltar na questão lá, que a gente acabou de ver. Não sei se eu confundi muito a cabeça de vocês, mas se eu estiver confundido, pode falar, sem problemas. Então, vamos voltar aqui. Então, certo. Então, ele me deu 2 pontos e ele quer saber o coeficiente angular. Então, eu vou escrever aqui, basicamente, o coeficiente angular, depois dessa explicaçãozinha rápida que a gente fez, vai ser esse M aí, vai ser a mesma coisa que isso aqui. Com certeza vocês já viram essa expressão em algum lugar. Deixa eu aumentar a letra aqui para ficar melhor. Pronto. Então, aqui o meu coeficiente angular ele é dado por essa expressão, que é o ΔY sobre ΔX. E o que é delta que a gente já conhece da física? O delta ele é a diferença do final para o inicial ou assim. Então ele vai dar essa diferença para a gente. Então o que eu vou olhar agora? Eu vou olhar para os pontos. Vou pegar os pontos para substituir. Primeiro eu vou colocar aqui para ficar mais claro. Esse delta vai representar isso aqui. Ó.
certo? Então, esse delta vai estar, a gente abrindo ele, a gente vai chegar nessa expressãozinha aqui. Então, é o que eu vou substituir agora. Vou pegar e vou olhar para os pontos. Eu tenho 2 pontos. Se eu olhar bem, eu tenho um ponto que é menor, digamos assim, em termos... Se eu olhar só para o x ou só para o y, tem o menor e tem o maior. Então, eu vou fazer o maior menos o menor, para poder conseguir o resultado que eu quero. Então, eu tenho ali o y2. Quem é o y2? Ele é o meu 7, certo? Porque o 3 é menor que ele. Então, eu vou colocar o 7 como maior. Menos o y1, que é o quê? 3. Lembra que as coordenadas aqui são x e y. X o primeiro e y o segundo. Aqui, o x2. O x2 ele vai ser 2. E o x1 menos 1. Opa, menos 1. O sinal vai acompanhar, certo? Não, a gente não vai excluir o sinal assim do nada e desaparecer com ele. Então, ele vai deixar, vai estar aqui. Ele é menos 1, não é 1, é menos 1. Então, agora é só resolver. O que a gente vai resolver? A gente vai resolver normal aqui. 7 menos 3, 4. E aqui, 2, o menos tá fora e tem menos aqui dentro. Faz o joguinho do sinal para eliminar os parênteses. Então, a gente vai ficar com mais 1. Então, a gente vai ficar 4 sobre 3. Certo? Então, aí a gente encontrou o nosso que a gente estava procurando, o valor de m. Olha só, a gente queria o valor de m desde o começo. Certo? Então, essa é a resposta do exercício que ele pergunta qual o valor de m. A gente encontrou. Letra B. 4/3. Se ficar alguma dúvida em relação a essa questão, pode mandar aí, pode ficar à vontade, certo? Continuando. E sobre essa parte do coeficiente angular e tudo mais. Aqui tem mais uma questão. Então, a função f do primeiro grau é definida por f de x igual a 3x mais k. O valor de k para que o gráfico de f corte o eixo das ordenadas no ponto de ordenada 5 é. Primeira coisa que é importante lembrar. O que é eixo das ordenadas e eixo das abscissas? Vocês sabem? Então, vamos só relembrar um pouquinho. Como a gente está revisando tudo, a gente já faz esse apanhado de coisas. Então, uma coisa que eu aprendi quando eu estava no cursinho, que nunca mais eu esqueci. Vou até fazer para vocês aqui. Foi muito que eu nunca mais consegui esquecer isso. Vou fazer aqui no cantinho da tela para vocês verem. O eixo das abscissas começa aqui, o Azinho, e a gente vai puxar aqui, ó. O eixo das ordenadas é o O, né? Começa com O. Então, vai vir para cá. Então, se vocês olharem aqui, esse não é o eixo Y. E esse não é o eixo X, usualmente falando. Então, não esqueçam disso. Gravem essa partezinha aqui que eu falei. Abscissa vai para cá. Ordenada sobe. Então, qual é o eixo das ordenadas? É o eixo Y, certo? E o eixo das abscissas é o eixo X. Vai cair sempre toda questão, a maioria das questões que envolvem função vai falar assim, nunca vai falar tipo eixo X, eixo Y. Vai sempre falar eixo das abscissas, eixo das ordenadas, e assim vai. Então, é legal lembrar disso, para não esquecer. Então, tá. Ele fala que o valor de K para que o gráfico corte o eixo das ordenadas no ponto de ordenada 5. Então, independente de qual vai ser o ponto de X, o ponto de ordenada vai ser 5 aqui, nessa questão que ele fala. Então, ele quer que o valor de K corte o eixo das ordenadas no ponto 5. Então, o valor de X vai ser 0, só para lembrar. Então, o que eu tinha acabado de falar sobre a função do primeiro grau? Que o meu valor de B, que é aquela parte AX mais B,
Então, meu valor de B ele vai ser sempre o eixo, a coordenada, não falei errado. Vai ser sempre o número que vai, onde vai cortar o eixo Y. Então, é exatamente isso que ele está falando aqui. Se esse valor de K seria como se fosse meu B naquela relação AX. É também ruim, mas AX mais B. Então, esse K é o mesmo que o B. Então, exatamente onde ele vai cortar o eixo Y é onde vai ser o valor dele. É o qual vai ser o valor dele. Então, se ele falou que vai cortar na ordenada 5, é claro que o K vai ser 5 também. Certo? Então, essa questão foi rapidinha, só para a gente lembrar dos conceitos em relação à função do primeiro grau em si, que é muito importante lembrar sempre deles, de que cada coeficiente faz, o que ele me diz quando cai numa questão, está num gráfico, alguma coisa. Certo? Se eu estiver muito rápido também, podem parar também, que senão eu vou aqui sem parar. Então, temos mais uma questão aqui. Um táxi começa uma corrida com um taxímetro marcando R$4. Cada quilômetro rodado custa R$1,50. Se ao final de uma corrida o passageiro pagou R$37, a quantidade de quilômetros percorridos foi. Boa. Então, primeira coisa, dados. O que a gente tem de dados nessa questão? Vamos observar com calma. Então, primeiro ele falou que começa com R$4 o taxímetro. Cada quilômetro rodado custa esse valor. E ao final da corrida, o passageiro pagou esse valor. E o que ele está me pedindo? Quantidade de quilômetros. Então, eu tenho os dados e tenho o que ele está me pedindo. Nessa questão, eu já peguei tudo que eu preciso. Agora, o que eu vou fazer? Vamos lá. Deixar espaço aqui só para... Então, tá. Primeira coisa. Vamos pensar em como é o formato da nossa equação, a nossa função do primeiro grau, ou equação. Então, aqui seria mais uma equação do que uma função. Então, qual é o meu valor fixo? Qual o formato que é a minha equação aqui? Ela tem esse formato. Primeira coisa que eu tenho que lembrar. Vou deixar assim só para ficar mais visível. Ela tem esse formato, certo? Então, qual o valor que eu estou tendo fixo aqui? Que não vai... Os valores fixos eu tenho o A, o B e o A, certo? Então, o que ele fala primeiro? A minha corrida começa com o taxímetro marcando R$4. Então, ela já começa aqui com esse 4 aqui, sem pensar. E aí ele fala cada quilômetro rodado. Então, o que está variando? É o quilômetro, certo? Então, qual é a minha variável na função do primeiro grau? É o x. Então, a cada quilômetro rodado eu tenho 1,50. Então, esse 1,50 ele está aqui. Certo? Variando aqui. De acordo com cada quilômetro rodado, a cada quilômetro que for crescendo, esse 1,50 vai estar multiplicando aqui para poder ter o resultado. Certo? E ao final da corrida, o passageiro pagou R$37. Então, esse é o resultado da minha função. Então, é o que vai ficar aqui.
Pronto, agora eu tenho a função com todos os elementos. E o que eu vou fazer agora? Isolar o x. Apenas isolar o x. Resolvendo para poder isolar o x, certo? Vou colocar aqui como equação para ficar mais visível. Então, certo, para eu isolar o x, o que eu vou fazer? Eu vou manter os lados aqui, depois eu arrumo. Então, 37 seria como eu estivesse subtraindo dos dois lados o 4, digamos assim, para manter a equação, o equilíbrio da equação, certo? Então, eu subtraí 4 daqui. Vou deixar aqui só para a gente visualizar. Aí eu vou pegar, eu peguei o 4, subtraí daqui e subtraí daqui, certo? Então, daqui, 4 menos 4, eu tenho que ficar 0. Então, vai ficar dessa forma. Bom, aqui vai ser 37 menos 4 fica 33. Aqui é a mesma coisa. Como eu quero isolar o x, eu vou ter que tirar esse 1,5 daqui desse meio, certo? Esse 1,5 ele vai ter que ser dividido. Eu vou ter que dividir. Digamos que eu dividi por 1,5 aqui desse lado e do outro lado também. Então, como a gente fala usualmente de passar dividindo, que não é exatamente o que acontece, mas a gente usualmente fala isso. Então, vai ficar assim. Ficou pequeno. Peraí, eu vou deixar no outro quadrinho para ficar maior. Pronto, eu isolei meu x. Agora, só preciso fazer o resultado, quanto que fica 33 dividido por 1,5. Fica igual a 22. Então, esse é o resultado que eu encontrei para x. Então, o que é o x? Era a minha quantidade de quilômetros percorridos nessa questão. Então, essa é a letra D. Certo? Prontinho. Vamos à quinta e última equação do primeiro grau. Função do primeiro grau. É uma questão do Enem. Peguei essa questão aqui, que eu achei ela interessante, para poder passar para vocês. Vamos ver como que a gente pode fazer essa daqui. Então, aqui a do Enem, vamos começar lendo ela. No Enem sempre vai ter uma introduçãozinha e tudo mais. Então, para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar o A quando esse alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas. Então, tem um gráfico aqui, mostrando como que foi descrita a função. E ele fala, com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Qual o objetivo?
Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória B deverá. Então, voltando aqui, qual que vai ser o objetivo? Ó, o objetivo está aqui no meio do texto que a gente... Deixa eu passar aqui, ó. Com o objetivo de o projétil B interceptar o A quando esse alcançar a altura máxima. Então, o A ele está alcançando a altura máxima e o B tem que interceptar o A na altura máxima. Então, vamos voltar aqui no gráfico e analisar. Então, o A ele tá alcançando a altura máxima onde? O A é esse que está pela curvatura parabólica aqui. Então, o A, a altura máxima dele é essa daqui, que é exatamente no ponto 16, 4, 16 aqui, ó. Certo? Então, essa reta deveria estar passando exatamente nesse ponto. Ela deveria estar assim. Deixa eu pegar um. Essa reta B deveria estar assim. Certo? Então, para alcançar esse objetivo dessa reta estar interceptando dessa forma, que deveria acontecer? Vamos para as alternativas para a gente poder entender o que ele está pedindo. As alternativas ele diz: letra A, deixa eu ver se eu consigo juntar aqui. Diminuir em 2 velocidades. Letra B, diminuir em 4 unidades, desculpa. C, aumentar em 2 unidades. D, aumentar em 4 unidades. Ou a letra E, que ficou lá do outro lado, aumentar em 8 unidades. Então, essas unidades é em relação ao gráfico mesmo. Então, vamos voltar lá no gráfico para a gente observar. Então, a primeira coisa, se o objetivo dele é passar por aquele ponto que está aqui em cima, vou traçar de novo aqui para ficar mais visível. Vai traçar esse ponto, essa reta tem que fazer esse formato. Então, o que tem que acontecer? O coeficiente angular da reta tem que aumentar ou diminuir. É isso que a gente vai ter que observar aqui. Primeira coisa, quanto que está esse coeficiente angular aqui? Como que está? Então, vamos observar. Eu fiz agora há pouco no outro exercício, mas eu vou refazer aqui para poder visualizar. Vou colocar de outra cor para ele. O coeficiente angular dessa reta eu posso fazer dessa forma aqui. Então, o coeficiente angular, como a gente viu na outra questão também, ele vai ser daquele jeito lá que eu falei sobre a tangente e tudo mais. Então, vai ser a diferença dos y sobre a diferença do x. Então, esse coeficiente angular, a gente acabou fazendo naquela hora, vai ficar 8 sobre 4, certo? Que aqui o 8 é a diferença dos y. 8 tá aqui, menos 0. Então, vai ficar 8. E aqui também, do x também, 4 menos 0, que é essa distância aqui. Ficou meio estranho, mas... E aí, eu tenho esse coeficiente angular no valor de 2. Tá, e agora, para aumentar, para chegar no meu objetivo, como que vai acontecer com esse coeficiente? O que vai acontecer com esse coeficiente? Vou trocar outra cor aqui. Se eu quero atingir esse ponto, então eu vou fazer esse coeficiente dessa maneira aqui, daqui dessa distância. Vamos observar aqui. Daqui para cá, certo? Ele vai vir para cá. Tá de verde aí. E no x vai continuar a mesma coisa. Eu vou deixar esse x na mesma distância para a gente não confundir. Então, agora, esse novo coeficiente vai ser quanto? Vou colocar aqui do ladinho. Esse novo coeficiente vai ser a diferença de y aqui. Não vai ser mais 8, vai ser 16, porque ó, ele está daqui, do 16, passando do 16, certo? E chegando no 0, então vai ser 16.
esse novo coeficiente que a gente vai ter. E o x, a diferença de x vai ser a mesma coisa ainda. Então, vai ser 4. Então, 16 dividido por 4, a gente tem que é igual a 4. Então, quanto que ele aumentou aqui? Então, eu tinha 2, ele aumentou para 4. Então, ele aumentou, tem que aumentar 2 unidades. Então, é exatamente isso que está pedindo na questão. Boa coisa aqui. Deixa eu voltar. Ó, o que tem que acontecer? Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta, representa a trajetória de B, deverá aumentar em 2 unidades. Então, é exatamente isso que vai ter que acontecer. Ele estava em 2 e tem que aumentar para 4 para poder alcançar o objetivo de traçar o ponto máximo da curva, certo? Então, é isso. Nessa questão, era basicamente isso. O importante dessa questão era lembrar como que a gente fazia o coeficiente angular. Porque tendo o coeficiente angular e tendo os dados do gráfico, a gente pode pegar qualquer ponto aqui, você vai conseguir encontrar o mesmo coeficiente. Eu podia pegar qualquer ponto aqui, deixa eu só mostrar para vocês que dá para fazer isso também. Que, tipo, se eu pegasse, sei lá, para calcular o coeficiente angular, eu posso pegar qualquer ponto aqui. Eu vou pegar um ponto que esteja assim, ó, aqui, na linha marcando certinho em cima do ponto. Tipo, esse ponto aqui e aqui também, ó. Para fazer o coeficiente angular da reta, eu posso fazer em qualquer lugar da reta. Eu podia fazer aqui. Só que aí eu ia mudar porque não ia ser menos 0. Eu ia fazer 6, que é onde está cortando aqui, menos 2 para o x. Ia dar 4. E aqui também, ó, 12, onde está cortando, menos onde que está cortando aqui? 4. Então, o que eu ia fazer era essa diferença. Eu ia fazer 12 menos 4, que daria 8. Isso faria dividido por 6 menos 2, que daria 4. Então, daria a mesma coisa. Não mudaria o resultado do meu coeficiente. Posso pegar em qualquer lugar do gráfico. Eu peguei no ponto saindo do zero para ficar mais fácil. Mas eu queria pegar em qualquer lugar do gráfico, certo? Que o coeficiente angular sempre vai manter. Só para exemplificar para vocês. Então, certo, aqui eu tenho um gabaritozinho, depois eu vou mandar certinho para vocês essas questões. Vou mandar elas sem resolução, de novo. E aí vocês têm que fazer novamente, sozinhos, eu vou mandar só com gabarito. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que queiram refazer, pode falar comigo que a gente refaz e sem problemas. Acho que vai dar tempo de fazer só uma de função do segundo grau. Vou escolher uma aqui pra gente fazer. Vou pegar essa daqui. Como já tá o tempo, já é quase meio-dia. Vou fazer uma questão aqui de segundo grau. E aí, na próxima aula, a gente continua ou a gente finaliza depois, certo? Ju, eu vou mandar essa lista para vocês. Só para avisar, o Douglas, da aula de inglês, ele não vai conseguir participar. Eu ia dar essa notícia ao pessoal. Ele não vai conseguir participar hoje, então se você quiser esticar mais um pouquinho para passar o conteúdo que você programou, sinta-se à vontade, tá? Ah, beleza, então. Vocês vão me aguentar por mais uns 20 minutos. Então, a gente continua aqui até... Só tem mais 5 questões, eu acho, e dá para resolver rapidinho para vocês. Então, vamos começar. Se tiver alguma dúvida em relação à função do primeiro grau que eu passei, já pode falar, a gente volta na questão, sem problema. Mas eu vou começar aqui da parte da função do segundo grau, que são as duas assim que sempre vão aparecer uma ou outra na questão do vestibular, então eu achei interessante trazer alguns exercícios para a gente poder fazer aqui. Então, a primeira questão aqui que eu separei é essa daqui, sobre a função real f de variável real dada por. Então, essa função aqui, perdoe o avião, tem esse formato aqui, ela tem um valor, então ele quer saber várias coisas aqui, se é um valor mínimo ou máximo, se é igual a 16 ou igual a 56, esse valor de mínimo ou máximo que ela perguntou. Então, vamos relembrar um pouco da função do segundo grau antes de começar essa parte aqui. Eu vou lembrar a parte de mínimo e máximo para a gente poder
lembrar como que faz. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tem aqui a parte de função do segundo grau, que eu passei para vocês. Eu vou passar aqui direto para a parte de mínimo e máximo. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, digamos, vértice da parábola que a gente fala. Vou deixar aqui só para relembrar. Então, aqui eu tenho como que eu calculo o vértice da parábola. Então, é bom lembrar desse aqui também, que o x do vértice, que é o ponto máximo ou de mínimo da parábola, ele vai ser menos b, menos b sobre 2a. E o y do vértice vai ser menos delta sobre 4a, certo? Importante lembrar desses dois aqui também, para resolver as questões que a gente vai falar. Bom, aqui ele pergunta se a função tem um valor de máximo ou mínimo. Vamos por partes nessa questão, né? Vamos pensar aqui. Quando que ela tem um valor de máximo ou mínimo? Então, a gente tem que olhar para os coeficientes aqui. Vamos voltar aqui. Gráfico da função. Então, o que que acontece? Quem vai me dizer se ela tem um máximo ou um mínimo? Vai ser sempre o coeficiente A. O meu coeficiente A, ele vai dizer se ela tem um máximo ou mínimo. Como? Dessa forma que está aqui, com as carinhas que a gente está vendo. Quando o meu A for maior que zero, ela vai ter uma concavidade para baixo, para cima, certo? A concavidade que é a parte que está em aberto aqui no meio. Então, se ela tem uma concavidade para cima, certamente ela vai ter um ponto de mínimo, porque tem um ponto mínimo aqui, ó, onde ela vai chegar no mínimo dela e vai voltar para cima. Então, quando o A for maior que zero, ela vai ter um ponto de mínimo. Quando o A for menor que zero, ela vai ter um ponto de máximo, olha só. Certo? Porque ela vai chegar no ponto máximo aqui e vai voltar a descer. Então, isso é importante. Isso é o que o coeficiente A vai dizer pra gente. Então, vamos observar aqui. Qual é o coeficiente A aqui dessa função? Olha a função aqui. O coeficiente A dessa função está aqui acompanhando o x². O coeficiente A sempre vai acompanhar o x². Observem aqui, ó. O coeficiente A acompanha o x², o coeficiente B acompanha o x, e o coeficiente C está sozinho, ele é o termo independente que a gente fala. Então, voltando aqui, o meu coeficiente A ele é negativo. Como que eu sei? Ele tem um pouco de sinal de menos aqui. Menos 1, porque ele não está aparecendo aqui, então ele é menos 1. Então, beleza, eu já sei, eu já tenho uma coisa aqui, ele é menor que zero. Então, se ele é menor que zero, a minha parábola vai ter um ponto de máximo. Então, eu fico entre essas duas aqui agora, já eliminei duas. É interessante pegar e começar a olhar os pontos e começar a eliminar as questões para poder conseguir responder de maneira mais rápida. Então, aqui, beleza, tem duas, a C e a D. Agora não tem para onde correr, agora eu tenho que calcular, para eu saber o resultado desse ponto de máximo ou de mínimo. Então, o que ele quer saber? Quando eu tenho um ponto máximo, eu quero saber o meu y do vértice. Então, eu vou fazer o y do vértice. Vou até copiar de lá para a gente poder relembrar. Como que eu calculo o y do vértice? Vou lembrar aqui para vocês. Aqui, ó. O y do vértice está aqui. Eu calculo dessa maneira. Então, eu calculo dessa maneira, que é menos delta vezes 4a. Tá? Então, a gente vai ter que lembrar também quanto que é o delta.
tem que lembrar de calcular o delta, certo? Então, como que a gente calcula o delta na função do segundo grau? Vamos relembrar. Lembrando tudo aqui, hein? Para calcular o delta na função do segundo grau, ele é que... Peraí. O delta aqui, ele é b ao quadrado menos 4ac. Boa. Então, o delta é esse carinha aqui. Também é outra coisa que a gente tem que lembrar. Às vezes a gente não usa tanto, mas no vestibular é importante. Na vida, nem tanto. Às vezes o pessoal pergunta se a gente usa muito, mas nem tanto. Então, aqui, eu tenho que encontrar o meu delta. Certo? Então, vamos encontrar o delta aqui, bonitinho. Vou colocar ele aqui de novo. Quem é o B? Na minha função. Vou até marcar ela aqui, vou deixar ela destacada aqui. Deixar ela em destaque, para a gente poder olhar. Então, o meu B vai ser o que acompanha o X. Então, é o 12. O meu A é o primeiro ali que está junto com o X quadrado, certo? Então, é menos 1. E o C? O C é o independente, é o que está sozinho ali, é a Lore. É o 20. Certo? Então, calculando aqui, eu tenho 144, que é 12 ao quadrado, menos, ali não vai ser menos, vai ficar menos 4 vezes menos 1, que dá 4, vezes 20, que dá 80. Certo? Depois, se vocês acharem que eu estou muito rápido, pode fazer aí na calculadora ou alguma coisa para observar. Então, beleza, eu já tenho o resultado do meu delta. O meu delta é esse aqui, ó. Esse resultado. Tá, encontrei o resultado do delta, vou substituir na fórmula que eu tenho aqui para o vértice, o y do vértice. Então, esse menos já é da fórmula, então ele tem que aparecer aqui, certo? Não é do número nem nada, ele já é da fórmula. Então, ele vai aparecer aqui. E aqui vai ser 4 vezes A. O A é menos 1. Certo? Então, eu tenho aqui menos 224 dividido por menos 4. Esse resultadinho aí vai dar 56. Eu já fiz previamente para não ficar muito enrolado. Mas aí vai ficar assim. Então, eu já encontrei que esse A é igual a 56. Ele fala para x igual a 6. Então, a gente pode pegar e fazer para poder ter desencargo de consciência o x do vértice, para a gente saber se é esse mesmo. Que é essa outra formulinha aqui. Vou pegar aqui para vocês e colocar aqui no ladinho. Que é essa formulinha do x do vértice. O x do vértice é dado por isso. Por esse aqui, ó, menos b sobre 2a. Então, eu vou fazer só para o desencargo de consciência e deixar a questão totalmente feita. Menos b, o menos já é da fórmula. O meu b, na minha função, é 12. Então, eu vou colocar o 12 aqui. E 2 vezes a, 2 vezes menos 1. Certo? Então, vai dar menos 2. Vou deixar aqui certo já. Então, 12, menos 12 dividido por menos 2, e vai dar 6. Então, olha lá, o que a gente tem de resposta. A gente descobriu que era um ponto de máximo, a gente descobriu o y do vértice, que é igual a 56, e o x igual a 6. Então, exatamente isso, essa resposta está correta. Então, nessa questão, o importante de saber, que a gente deveria lembrar, é em relação ao ponto de máximo e mínimo. Como que eu calculo esse ponto de máximo e mínimo? Então, o y do vértice é dado por menos delta sobre 4a, e o x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Então, é assim que a gente vai conseguir fazer essa resolução aqui da questão. Vou deixar assim para ficar todo mundo aqui em cima. Pronto.
certo? Então, essa questão aqui era isso, lembrar dos coeficientes. O importante das questões, todas as questões, é lembrar dos coeficientes, de o que eles estão me dizendo e o que eu posso fazer com eles. Certo? Então, vou continuar aqui, nessa segunda questão aqui. A distância do vértice da parábola y igual a menos x mais 8, x menos 17, ao eixo das abscissas é. Então, lembra qual é o eixo das abscissas? O eixo das abscissas, vou desenhar de novo só para a gente não esquecer, ficar guardado no coração. Eixo das abscissas. Coordenadas. Então, aqui vai ser o y e aqui é o x. Certo? Então, eixo das abscissas, eixo x. Essa parábola vai ter um vértice, vai ter um ponto de... Primeira coisa que eu vou olhar depois essa parábola tem a mesma cara da outra, o A tem a mesma cara dessa outra aqui que a gente viu. Que ele é menor que zero, então ele tem um ponto de máximo. E esse ponto de máximo tem uma distância do eixo das abscissas. Então, vamos pensar um pouco. Vou desenhar só para a gente ficar mais fácil de observar. Peraí. Só para exemplificar aqui, eu vou desenhar uma parábola genérica, só para a gente poder visualizar, para não ficar tão abstrato. Aqui do ladinho, só para não atrapalhar. Então, essa parábola, digamos que ela tem um formato assim, sei lá. Esse formato. Ela vai ter um ponto de máximo aqui, e esse ponto de máximo vai ser o meu y do vértice aqui. E o que exatamente vai dizer essa distância? É exatamente essa distância aqui, esse valor do y do vértice, que vai me dar essa distância. Que vai me dar a distância do eixo, da altura aqui dela para os eixos das abscissas, vai ser exatamente o y do vértice. Então, é o que a gente vai ter que calcular aqui. A única coisa que a gente vai ter que calcular é o y do vértice. Vou até colocar aqui. Vou pegar ele aqui de novo. O y do vértice é o que eu vou querer calcular. Então, antes de fazer o y do vértice, eu também tenho que fazer o delta. O delta a gente já tem aqui também exemplificado. Certo? Então, a gente tem aqui o y do vértice, o delta. A gente tem que encontrar o delta para poder calcular o y do vértice. Então, é aqui. O meu B aqui, ele vai ser 8. Certo? Que é o que acompanha o x. O A é menos 1. E o C? O C é menos 17. Certo? Então, aqui eu vou ter 64 menos... Deixa eu só confirmar aqui quanto que dá certinho. Para não fazer nada errado. Certo? É isso mesmo.
É isso mesmo. Então, aqui eu vou ficar igual. Meu delta deu menos 4. Então, vou substituir aqui. O menos já é da fórmula e o menos 4 vem assim. E 4 vezes A, aqui é menos 1. Então, aqui eu vou ter 4 sobre... Ah, peraí que eu fiz alguma coisa errada aqui. Isso mesmo. Não, eu coloquei errado aqui. Peraí, gente, desculpa. Eu errei no 17 aqui. Era positivo na questão e eu coloquei negativo. Então, aqui é positivo ainda. Opa. Não, vai dar o contrário. É isso mesmo. Tô confundindo as coisas aqui. Quatro vezes... Opa. 4 vezes 1 menos 1 vai dar 4. Menos 4. Menos 1, certo? Ah, sim, faz sentido. É a distância. Então, eu tenho que o y do vértice ele vai dar menos 1, certo? Aqui. Então, qual é essa distância do y do vértice? A distância, eu tenho ela em valor positivo. Então, é exatamente isso aqui, ó, que é 1. A distância dele para o x. Então, ele vai ser 1. Então, a distância não vai ser negativa, certo? Então, a distância vai ser 1. Encontrei o y do vértice e ele vai ser 1, certo? Continuando aqui, tem mais 2, 3, certo? Tem essa questão aqui que é do Enem também, que eu achei interessante trazer. Da segunda aplicação, de 2016. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado pela função f de t igual a menos 2t ao quadrado mais 120t, em que t é expresso em dia, e t igual a 0 é o dia anterior à primeira infecção. E que tal expressão é válida para os primeiros 60 dias de epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. E uma segunda detetização precisou acontecer. Aí ele fala, a segunda detetização começou no. Então, vamos ver qual dia que começou. Qual foi? Ele quer saber qual dia que começou essa segunda detetização. Então, quando chegou a marca de quantas pessoas? De 1.600 pessoas. Dados agora que a gente vai retirar. E qual a função?
Essa daqui. Ele deu a função e falou que esse t, ele é expresso em dias. Então, é exatamente o que a gente vai ter que encontrar. Vai achar aqui nessa questão. Então, vamos copiar aqui para a gente entender o que a gente vai fazer. Então, se chegou a 1.600, então quer dizer que isso aqui foi um total, se tornou um total. Não foi? Então, a gente vai colocar aqui, ó, esse 1.600. Como total, o valor total dessa... Então, vou reescrever ela para ficar mais visível. Essa questão que a gente está resolvendo. Pronto, eu só reescrevi de uma maneira mais clara para ficar numa cara que a gente conhece, que é da equação do segundo grau. Certo? Então, agora o que a gente precisa saber? Se a gente quer encontrar esse t seria o mesmo que o x. Então, seria as raízes dessa equação, certo? Então, para encontrar as raízes dessa equação, a gente vai fazer o quê? Resolver a equação do segundo grau. Então, a gente vai resolver. A primeira coisa que a gente pode fazer é fazer o nosso delta. Como eu não tenho números muito fáceis de fazer por soma e produto, a gente vai fazer pelo jeito convencional mesmo, que a gente está acostumado a fazer. Para poder, até o pessoal que está mais novo, relembrar um pouquinho, mesmo que já tenha visto na escola, para a gente fazer. Então, primeiro eu vou fazer o delta, já que a gente vai encontrar ele aqui. São números grandes, então vai ficar bem interessante de fazer. E aqui, 1.600. Menos 1.600, né? Que é o C. Fazer ele rapidinho aqui só para depois a gente resolver. Depois, para ter certeza, eu vou fazer aqui só para não ficar muito tempo fazendo uma continha. Então, isso aqui vai dar 400, nosso delta dá 400, certo? Depois, se vocês quiserem refazer, é bom refazer para ter certeza. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o Bhaskara, né? Pela fórmula de Bhaskara. Eu vou pegar aqui na minha colinha. Vocês lembram da fórmula de Bhaskara? Todo mundo lembra, não tem como esquecer essa fórmula maravilhosa. Então, a gente vai resolver por ela. Então, eu vou substituir os valores aqui, ó. O B é 120, certo? O menos já está na fórmula. E esse mais ou menos o delta que a gente acabou de encontrar, então eu vou apagar ele aqui para colocar ele. Toda essa expressão. E 2 vezes A, o A aqui é menos 2. Certo? Já estou substituindo direto aqui, para não a gente... Então, eu vou já colocar aqui, menos 4. E vou resolver aqui, bonitinho, os dois para x, dois valores de x.
Tô fazendo mais rápido aqui, mas depois vocês podem tentar refazer também, sem problemas. Aqui a raiz de 400 é 20, fazendo para 1x, né? Aqui eu tenho um valor de x para 25, ou 20. E o outro valor de x vai ser... Eu fiz aqui rapidinho, eu vou deixar já aqui para a gente depois revisar. Certo? Então, os valores para x aqui que eu encontrei é 20 ou 40, certo? Então, o que a gente vai olhar? Valores para t, desculpa. Estava errado. Aqui é os valores que eu quero encontrar, que é aqui que está como t, né? Então, vamos deixar para não ficar nada errado. Então, os valores para t aqui, eu tenho 20 ou 40. Eu vou olhar para as minhas alternativas agora, porque vai nem assim, a gente vai olhando, vai resolvendo e vai olhando as alternativas. Então, é o que eu tenho aqui, ó. O 20, não tem o 40. E ele falou que o máximo era de 60 aqui, quando ia chegar. Então, eu vou diretamente na questão de 20, do 20º dia, certo? Então, essa questão era basicamente para resolver a equação do segundo grau, resolver ela mesma. Só é trabalhosa, porque a gente tem que estar fazendo lá bonitinho, sem errar. Então, quando está no Enem, o Enem ele dá trabalho. Então, essa questão, ela traz isso, de você ter que resolver dessa forma mesmo, na raça, para poder encontrar, certo? Geralmente o Enem faz isso mesmo. Eu vou continuar para terminar rapidinho. Já é quase de meia aí. Não, essa daqui eu vou deixar, sem fazer essa daqui. Vou fazer logo a última. Essa daqui eu vou deixar como um bônus aí para vocês fazerem depois, se divertirem quando eu mandar a lista. Vou mandar sem essas soluções, então aí depois eu mando a resolução posteriormente para vocês de cada uma, certo? Vou colocar essa daqui que eu acho interessante ela, só para finalizar. Da Unesp, e ela fala: a expressão que define a função quadrática cujo gráfico está esboçado é. Então, eu tenho o esboço de um gráfico aqui, não sei se está dando para enxergar bem, eu vou aumentar aqui a imagem. Acho que está dando para ver. Então, aqui eu tenho menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e assim vai. Então, essa é interessante para a gente poder testar os conhecimentos em relação aos coeficientes mesmo. Então, a gente consegue responder elas lembrando dos coeficientes, assim. Então, vamos olhar para ela aqui. Está esboçado o gráfico e ele quer saber qual é a expressão que vai definir essa função. Então, coisas básicas que a gente precisa lembrar dos coeficientes para poder resolver essa questão. Então, a primeira coisa, vou revisar aqui, a gente vai voltar aqui um pouquinho. Sobre os coeficientes, eu estou batendo bastante nessa tecla porque é muito importante. Então, vamos lá. Eu deixei separado aqui. O coeficiente A ele vai dizer para onde vai estar a minha concavidade da minha parábola. Então, vamos observar isso. Primeiro, o coeficiente A naquelas equações que a gente tem, nessas funções que a gente tem aqui nas questões. A primeira tem um coeficiente negativo. O coeficiente A, tá vendo? Menos 2. As outras já estão todos positivos. Até a B deu a E deu uma coisa. Peraí. Vou puxar aqui para cima. Ver se aparece. Apareceu. Pronto. Então, aqui, a única que tem um negativo
coeficiente A negativo é A. Então, observem, nas outras não tem. Então, vamos ver uma coisa. Quando ele é negativo, a concavidade dela vai ser para baixo. E, obviamente, essa concavidade aqui não está para baixo. Então, a gente elimina uma, que é a letra A. Eliminou uma, beleza, tá sussa agora. Então, vamos eliminando aos poucos, que a gente consegue resolver essa questão só dessa forma. Vamos observar o coeficiente B agora, para poder responder. O que eu falo sobre o coeficiente B? O coeficiente B, quando ele for maior que zero, a parábola intersecta o eixo crescendo, ou seja, quando a parábola está crescendo, ela vai ter esse coeficiente B maior que zero. Então, ó, quando ela está aqui subindo, ou quando ela está subindo aqui, todos os momentos que ela está subindo. Então, se ela é para baixo, então ela vai ter essa carinha aqui, vai cortar o eixo Y quando ela estiver subindo. E se for menor que zero, ele vai estar decrescendo quando eu estiver passando no eixo Y, certo? E se for igual a zero, ele vai passar exatamente no eixo Y, assim, tipo, bem no meio. Então, vamos observar essa daqui. Ela tá aqui, essa parábola aqui, descendo, e ela sobe. Tá vendo que tem uma subidinha aqui, uma lombadinha? Subiu. Então, ela intersecta o eixo Y aqui, bem na hora que ela tá crescendo, certo? Então, quando ela tá crescendo, o que o meu coeficiente B fala? Meu coeficiente B, ele é maior que zero. Então, vamos observar as alternativas. Todas aqui têm um coeficiente B maior que zero também, olha só. Maior que zero, zero, maior que zero, maior que zero. Agora, uma coisa interessante que a gente pode observar também. Coeficiente C. Indica onde a parábola intersecta o eixo Y. Então, onde que a parábola está intersectando o eixo Y? Menos 4. Quais as alternativas que tem menos 4? A B e a D. Pronto. Agora eu tinha 5 alternativas, eu limitei para 2. Então, agora ficou muito mais fácil a minha vida. Certo? Então, eu estou entre a D e a B. E agora? Como que eu faço para saber qual das duas que é? O que ele me deu a mais nesse gráfico? Ele me deu as raízes, porque as raízes não é onde a parábola corta o eixo X. Então, eu tenho a raiz menos 2 e 1. Se eu já tenho essas raízes, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente substituir um desses x aqui. Ó, quando ele é 1, a minha função tem que dar 0. Tem que ser 0. O y tem que ser 0. Então, eu posso simplesmente substituir uma dessas aqui e ver qual das duas alternativas que vai me dar um resultado 0. Então, vamos ver aqui. Vou colocar aqui mais para o lado só para a gente ver. Então, vou pegar a B primeiro aqui. A B, eu vou substituir o 1, que é mais simples. Se é uma raiz, se eu colocar na equação, ela vai me dar o resultado que eu quero, certo? Então, é isso que eu estou procurando. Então, se eu substituir aqui, eu vou ter 1 ao quadrado mais 2 menos 4. Isso aqui vai me dar quanto? 1 mais 2 dá 3, 3 menos 4, menos 1. Não deu 0. Então, ele não é uma raiz, tipo, ela é uma raiz aqui no gráfico, então essa função não representa porque esse resultado menos 1 quer dizer que não é uma raiz. Então, eu vou substituir na D. Porque para ser uma raiz, ela tem que me retornar o número 0 quando substituir ali. Tem que ser 0 para poder mostrar que é uma raiz, certo? Então, vou substituir na D agora. Vou colocar aqui 1, porque é mais simples o 1 do que o menos 2. Mas se colocar o menos 2 também vai dar a mesma coisa. Então, substituindo aqui, 1 ao quadrado vai dar 2.
mais 2 menos 4. Isso vai ser igual a 2 mais 2, 4, menos 4, 0. Então, ela retornou o valor 0. Então, eu substituindo uma raiz, eu já encontrei que ela é realmente uma raiz. Então, essa expressão é a que me diz que diz o que esse gráfico está expressando aqui, o que ele está esboçado. Então, é exatamente o que ele está perguntando. Ó. A expressão que define a função quadrática cujo gráfico está esboçado é. Então, é a letra D. Se eu substituir o 2 aqui, o menos 2 aqui também vai dar a mesma coisa. Eu vou substituir só por desencargo de consciência. Menos 2, menos 2, menos 4. Então, aqui vai dar 4, 2 vezes 4, 8. Aqui vai dar menos 4. Então, vai ficar 8 menos 4, 4. 4 menos 4, 0. Então, exatamente a letra D está me dizendo aqui quanto que vai ser. Certo? Então, finalizamos por aqui a resolução desses exercícios. Eu vou mandar para vocês essa lista, sem a resolução, só com os exercícios e o gabarito. E aí depois eu mando uma resolução detalhada de cada um, se precisar. Eu vou mandar no Classroom. Se precisar, vocês podem falar comigo. E a partir das próximas aulas, eu acredito que a gente vai ter uma aula conjunta. Eu vou ter uma aula conjunta com a Letícia, que é de matemática básica, a gente está vendo direitinho. E aí a gente vai trazer essa revisão de todos esses tópicos que a gente passou durante o ano, certo? Para poder revisar totalmente, trazer mais questões do Enem, das universidades, para a gente resolver. E qualquer coisa podem me chamar. Fiquem à vontade para isso. Deixa eu parar aqui. E é isso. Acho que deu para passar o que tinha para passar hoje. Palavra-chave? Nossa, eu nunca pensei numa palavra-chave. É impressionante, né? Mas pode ser parábola. Falei muita parábola. Coloca aí parábola. E aí, conforme vocês forem fazendo os exercícios e tendo dúvidas, podem falar comigo sem problemas, tá? Eu estarei à disposição de vocês. Ju, show de bola. Muito obrigado. Só retificando aí o que a gente vem falando, né? Quem não tem acesso ao Google Classroom, manda para a gente lá nos nossos canais, tá? Levanta a mão, fala, eu não estou com acesso, que a gente providencia para quem não tem ainda, tá bom? Então é isso. Ótimo final de semana e bom final de domingo para todo mundo.